Oh Deus, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, e você que crê, repita assim comigo: Senhor Jesus, sopra o vento da tua unção e do teu renovo espiritual em todas as áreas da minha vida. Fale ao meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Está a palavra de Deus? Você pegou aí no estudo? Já pegou? Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje em mais um nome redentor de Deus, é o Yahvé. E diz assim: os nomes redentores de Deus. Yahvé. O nome devemos levar em consideração que na cultura ocidental o nome apenas designa uma pessoa, por exemplo, Luiz, Sandra, etc. Porém, na cultura semita, o nome não só individualiza um ser, como também e principalmente se refere ao caráter da pessoa, às qualidades específicas que ela possui. No hebraico, cada nome possui um significado, como Yeshaú, que é Isaías, e quer dizer, em Isaías, e quer dizer o eterno que salva. O ponto-chave do livro de Isaías é a salvação. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 53, vai lá para você ver. Isaías 53, versículo de número 5. Abra sua Bíblia em Isaías 53, no versículo de número 5, que nós vamos ver, de acordo com a palavra, porque que esse livro se refere à salvação, porque é relatado várias passagens que mostram ali o plano eterno de salvação dado pela pessoa de Jesus Cristo. Eu quero mostrar aqui para você em Isaías 53, o versículo que mostra e relata isso. Amém? Graças a Deus. Diz assim, Isaías 53, versículo de número 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então aqui relata a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi morrido por todas as nossas iniquidades na cruz do Calvário. Jesus foi aquele que foi enviado da parte de Deus para dar a cada um de nós, a cada humanidade, a cada pessoa, a oportunidade da salvação. A pessoa, ao aceitar a Jesus Cristo, ao receber e entender que Jesus morreu em favor dela na cruz do Calvário, e que ele foi ferido por causa das iniquidades dela, moído por causa das enfermidades dela,
ela entender esse propósito, ela entender e compreender que o plano real de Deus é a salvação. Ela vai entender e ela vai receber essa bênção. Primeiro de estar salvo aqui, receber grandes livramentos aqui, terrenamente falando, mas não somente isso. Ela vai viver esse plano sobre a vida dela eternamente. Então, o plano de salvação foi dado à humanidade pela pessoa de Jesus Cristo e também nos é oferecido pela palavra de Deus, porque Jesus é o verbo que o verbo vivo, é a palavra inspirada na unção do Espírito Santo e que nos oferece a chance também de renovo e de salvação. É aquilo que Deus nos oferece através do plano dele. Então é por isso que o livro de Isaías é conhecido como um livro que relata a salvação, o plano de Deus, o plano de salvação. Amém, povo de Deus? Então, é para nós vermos que o nome, ele possui um significado, de referir-se ao caráter ou uma qualidade específica diante de uma situação vivida ou presenciada, que é no caso aqui relatado em Isaías 53:5. Volta lá no estudo, diz assim: e ele foi conhecido como profeta messiânico. Quem foi conhecido como profeta messiânico? Isaías, por anunciar intensamente o advento de quem? De Cristo. Ou seja, foi Isaías que foi usado no Antigo Testamento para anunciar a vida de Jesus Cristo. Por isso que ele é considerado profeta messiânico, ou um profeta do anúncio do Messias, ou um profeta daquele do Salvador, amém, povo de Deus, daquele que traria uma chance de salvação a Israel e a todo o povo. Então, aqui mostra claramente que Isaías foi um profeta usado por Deus, na unção de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus, para pregar sobre a vinda de Jesus, que Jesus iria vir, nascer, e ainda iria padecer e morrer na cruz, em nosso lugar, em nosso favor. Continuando aí na história. Conforme vimos na primeira lição, o nome de Deus, em hebraico, é representado pela palavra Yahvé. Este é o nome conforme foi revelado a Moisés, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: e disse a Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso aí foi o que nós aprendemos na primeira lição, que quando Moisés falou com Deus, Deus, como que eu vou chegar lá no Egito e vou falar diante do faraó, vou falar diante das pessoas, e vou falar quem me enviou? Aí Deus falou para ele: você vai falar que foi o eu sou, ou eu sou o que sou, ou o eu sou te enviou. Referência ao nome de Deus, uma característica de Deus. Então, Yahvé, representando aqui o próprio Deus, aquele que falou com Moisés e disse para ele: eu sou o que sou. E era para falar em nome dele ali no Egito, para que houvesse a libertação do povo de Israel, para que houvesse ali uma libertação do povo de Deus da terra de escravidão. E continuando aí na lição, a explicação que encontramos dos estudiosos da língua hebraica é que o tetragrama expressa simultaneamente as seguintes ideias: ele existe, ele existirá e ele é. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, esse versículo de Apocalipse, ele se refere à pessoa de Deus, e ele relata a Deus desta forma: o Alfa e o Ômega. O Alfa seria a primeira letra do alfabeto,
hebraico, e o ômega, a última o quê? A última letra. Então, Deus sempre é o início e o fim. Deus é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ou seja, nós vemos que em Deus está no comando de todas as coisas, de tudo que é, de tudo que há de existir, de tudo que há de vir. Ou seja, na nossa vida também espiritual, a gente precisa que Deus esteja no princípio, no início de todas as coisas. Você quer ser uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia de paz, uma pessoa que tem um retorno de Deus na sua vida, nas suas tomadas de decisão? Você quer ter uma sabedoria divina, algo que vem da parte de Deus? Você quer ser uma pessoa totalmente decidida naquilo que faz e que realiza? Você precisa ter Deus no início de todas as coisas. Não dá para iniciar algo, ou começar algo, ou realizar algo sem a presença de Deus. E Deus não pode estar só no início. Deus ele precisa estar no início, mas Deus também precisa estar no meio, e ele também precisa estar no fim. Ou seja, quando se der a concretização da bênção, quando se der a realização total de uma bênção, Deus precisa estar junto contigo. Ou a gente precisa estar em Deus e Deus estar conosco. Por isso que é importante, povo de Deus, a gente buscar a presença do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é aquele que vai nos fazer discernir das tomadas de decisões. A pessoa que tem o Espírito Santo morando dentro de si, ela tem a presença de Deus habitando dentro dela. Ela tem a presença de Deus morando dentro dela. E vai fazer com que ela venha discernir em decisões da vida. Vai fazer com que ela coloque Jesus à frente, no início, no meio e também no final. Imagina, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ou seja, com Deus a gente inicia, com Deus a gente precisa continuar. Quando estiver no final, seja no final de uma realização até no fim de nossas vidas, a gente precisa permanecer uma vida com Deus. E o Espírito Santo, na sua caminhada cristã, ele sempre vai te orientar, ele sempre vai te direcionar. Por isso que a vida de oração é importante. Tem pessoas que talvez não têm o costume ou ainda não se acostumaram com a vida de oração, e por isso elas se encontram fracas espiritualmente e não estão tendo forças para prosseguir. Ou talvez em situações da vida elas não estão tendo condição de sair dos problemas e das adversidades, porque talvez elas iniciam bem com Deus, mas elas não dão continuidade na vida com Deus. E quando vão terminar, talvez ali se tomem decisões onde Deus nem está presente. Por isso que é necessário buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, buscar o renovo de Deus todos os dias na nossa vida espiritual. Pedir a Deus me fortaleça, me renova, ou seja no princípio, seja no meio, seja no fim, seja aquele que é, aquele que há de vir, esteja comigo em todo o tempo. Continuando aí na lição, diz assim: o temor é um respeito pelo Senhor e sua palavra, que quando guardado nos dará grande recompensa. Em Salmos 19, 9 ao 11, vemos isso. Abra sua Bíblia aí em Salmos, no capítulo 19. Vamos ver lá? Salmos, no capítulo de número 19. Salmos 19, nós vamos ler
versículo 9 ao 11. Olha o que diz o Salmo 19, 9 ao 11. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e licor dos favos. Também por eles é admoestar o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Temor, quando você lê na Bíblia, fala-se de respeito. Fala-se de respeitar a Deus. Não é ter medo de Deus, é você ter respeito pelas coisas de quem? De Deus. Quando você respeita uma pessoa, não é assim? Tem respeito por alguém, você vai obedecê-lo. Quando você tem respeito por alguém, a pessoa vai falar contigo, você vai ouvi-la, não é assim? Quando você tem respeito por alguém, a pessoa vai te aconselhar, você vai falar, não, vou seguir. O respeito te faz isso. Quando você tem respeito pela autoridade, você segue o que ela fala, o que ela diz, assim. Então, o que precisa haver na nossa vida espiritual? Respeito por Deus. Não é ter medo de Deus, é ter respeito por Deus. Respeito pelas coisas de Deus, respeito pela palavra. E quando a gente tem respeito, né, a gente tem esse temor, a gente tem essa reverência, a gente tem que lembrar que o temor de Deus é algo limpo, algo que vai trazer sobre a nossa vida uma purificação. A gente vai sentir o quê? Se sentir limpo. Se sentir o quê? Amar. Por quê? A gente vai estar cumprindo a palavra, fazendo a vontade de quem? De Deus. Vai sentir uma paz na sua vida que você nunca sentiu, por estar obedecendo a palavra. Talvez antes, quando você não estava obedecendo a Deus, você ficava até com medo, né, de viver alguma situação na vida, de viver alguma adversidade, de viver algum problema, de algum mal te atacar, de algum mal vir até você da sua vida. Por quê? Você não estava vivendo, você não estava praticando a palavra, não estava fazendo aquilo que as Escrituras ensinavam, e por isso você tinha medo. Mas agora que você está andando com Jesus, está vivendo a palavra, a presença de Deus está habitando em você, você entende esse respeito a Deus, essa reverência a Deus. E você tem esse respeito de saber que você está vivendo o quê? A verdade. Que venha que vier, aconteça o que acontecer, você está vivendo a palavra de quem? De Deus. For a hora de Jesus retornarmos à igreja, não, estou sendo cumprindo a palavra. Se for a hora de você ir, você vai falar, não, eu estou cumprindo a palavra. O respeito de Deus te faz ter essa inteireza no coração que você está andando e está sendo uma pessoa que limpa diante do Senhor. Você foi lavado, você foi remido, você foi perdoado. Que Deus perdoa as suas falhas, as suas iniquidades. Amém, povo de Deus. Aí aqui ainda fala assim, olha, ele permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente. Ou seja, os juízos de Deus, os cumprimentos da palavra são justos. O dele quer dizer, Deus não vai deixar de favorecer a palavra, favorecer a verdade. Então, se eu tenho andado na palavra, você tem andado na palavra, tem caminhado sempre na palavra, tem vivendo a palavra, tem sido praticante da palavra, é um sinal que você está vivendo o quê? A justiça. Está sendo colocado diante de Deus como um justo, praticante da palavra, é tido diante de Deus como justo. Aí diz assim, mais desejáveis são do que o ouro fino,
sim, do que muito ouro fino, e mais doce o mel e o licor de favos. Ou seja, ter temor de Deus, irmãos, é algo doce. Quer viver a doçura dessa vida? Você quer viver de bem com a vida? Quer levar uma vida boa aqui terrenamente falando, ter na sua vida saúde, alegria, contentamento. Sorrir, mas não um sorrir falso, né? Um sorrir ali de por trás está mostrando um sorriso, mas por dentro está acabado. Não é esse tipo de sorriso, não. Um sorriso verdadeiro, uma alegria verdadeira. Quer ter uma alegria verdadeira na sua vida? Tenha respeito e reverência pelo Senhor. Respeito e reverência pela palavra de quem? De Deus. Respeito e reverência por aquilo que ensina as Escrituras. Você vai ter uma alegria não fingida dentro de você. Vai ter uma alegria verdadeira. Favo de mel. Imagina. Coisa boa, né? Coisa doce. Imagina. Paladar o quê? Doce. Que a Bíblia fala, a Bíblia diz isso. Que a palavra de Deus é como mel. Ao nosso quê? Ao nosso paladar. É como algo quê? Algo doce. Ao nosso paladar. É bom? É para você realmente se alimentar, você crescer espiritualmente, você crescer nas experiências com Deus, você crescer na intimidade com o Espírito Santo, você ter uma vida com Deus, você ser fortalecido, ser renovado todos os dias. É um bem para a sua alma. Ser um praticante da palavra, praticante da verdade, só vai fazer bem à sua alma. Amém, Deus de Deus? É como você comer o doce e você sentir aquela satisfação que você comeu o doce. Então, se alimentar da palavra, ser cheio da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser um praticante da justiça, é como alimentar a sua alma com algo que? Com algo doce, algo que vai ser favorável à sua vida, um sabor bom a sua vida espiritual. Amém? Então, nesse entendimento que diz aí, versículo 11: também por eles é admoestado, ou seja, corrigidos, ensinados, né? O teu servo, em guardar a grande o quê? Recompensa. Quem guarda o temor de Deus vai ser recompensado. Vai ser recompensado nessa vida. Você vai receber bênçãos nessa vida. Bênçãos que você talvez ainda não tinha alcançado, porque você não tinha aprendido ainda a respeitar o Senhor, a respeitar a palavra, a respeitar os ensinamentos. Mas, a partir do momento que você entende esse respeito a Deus, esse respeito à presença de Deus, você vai receber o quê? Recompensas terrenas e também no século vindouro, que a salvação eterna, que é o bem mais precioso. Uma pessoa cristã, uma pessoa parecida com Cristo, pode receber da parte de Deus. Amém? Vamos voltar lá no estudo. Diz assim: será uma fonte de vida e nos livrará dos laços o quê? Da morte. Então, temor a Deus é uma fonte de vida que vai te livrar dos laços da morte. Aonde está isso, pastor? Lá em Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14. É bem pertinho de Salmos. Salmos, depois em Provérbios. Provérbios 14. Não quer dizer, pastor, que o temor a Deus me livra dos laços de morte? Te livra dos laços de morte. Ninguém que teme a Deus, irmãos, parte antes da hora. Por isso que a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter respeito a Deus. Provérbios, capítulo 14.
no versículo de número 27. Olha o que diz. Diz assim, compara aí. Diz assim a palavra do Senhor. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Ou seja, a pessoa que tem respeito e reverência a Deus, ela não precisa temer a morte. Por quê? Ela sabe que quando passar essa fase, e ela partir, ela vai viver eternamente uma vida abundante com quem? Com Deus, uma vida de salvação. E saiba também que nessa vida Deus nos dá livramentos de morte, tanto de morte física, mas também de morte espiritual. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, ela não precisa temer os laços de morte. Ela não precisa temer nenhuma investida do mal contra a vida dela. Ela não precisa temer nenhum tipo de ameaça. Ela sabe que a alma dela está o quê? Guardada. Ela sabe que a alma dela está o quê? Protegida. E mesmo que nessa vida ela pereça, o corpo pereça, a alma dela vai viver eternamente um lugar de paz com Deus, um lugar de salvação. Por causa desse temor, dessa reverência, porque ela recebeu Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida. E ela sabe também que ela vai obter da parte de Deus livramentos de laços de morte. Ou seja, laço de morte não vai ter atuação na vida dela. Ou seja, vai acontecer que os dias dela vão ser prolongados nessa vida. Ela só vai partir no momento que for a hora dela. E mesmo assim ela parte daqui para adentrar a vida eterna, ao plano de salvação, porque ela já aceitou Jesus. Porque o Espírito Santo já mora aqui dentro dela. Isso traz para a pessoa uma paz interior. Amém, povo de Deus? Isso traz à pessoa uma paz na alma. Pois que a pessoa que não recebeu Jesus, não aceitou Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, não pode demorar a tomar essa decisão. É a decisão mais importante da sua vida. É o que vai te garantir esse respeito, esse temor a Deus, a palavra e as Escrituras. Continuando a lição, diz assim: depois da instrução dada em Levíticos, no capítulo 24, versículo 16, que diz assim: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. E também em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, onde diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Os israelitas não ousavam pronunciar o nome de Deus em respeito e reverência à sua glória e santidade. Por isso, foi sendo substituído em alguns momentos pelos termos Adonai e Elohim, que já citamos nas lições anteriores. Então, no Antigo Testamento, as pessoas, para não mencionarem o nome de Deus em vão, elas usavam falar Adonai e Elohim, para nunca mencionar o nome de Deus em vão. E aquilo era uma forma de respeito e reverência que o povo do Antigo Testamento tinha à pessoa de quem? De Deus. Era uma reverência, era um respeito que eles tinham pela pessoa de Deus, de não mencionar o nome de Deus nunca em vão. Ou seja, eles tinham essa reverência, tinham esse respeito. É o que mostra aqui. Aí continua. De qualquer forma, quando nos referimos a Deus, o nome adquire relevância absoluta.
absoluto. Portanto, não podemos usar seu nome em brincadeiras, em situações profanas ou em falsas profecias, afirmando que ele falou o que na verdade não disse. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 18. Pastor, uma pessoa não pode profanar o nome de Deus de jeito nenhum. Precisa haver respeito. Coisas profanas, né? Muitas das vezes a pessoa tirar, né, o respeito do nome de Deus, colocar em coisas sujas e imundas, né? Profanar o nome de Deus. Isso é porque Deus é santo, também povo de Deus. Ou também ali falar que foi dito ou foi falado algo em nome de Deus, e sendo aquilo uma mentira, uma falsa profecia. Isso é pecado, né? Isso é falta de temor, falta de respeito a Deus. Falar ou afirmar que Deus disse algo que Ele não disse. Toda pessoa que fizer isso, um dia ela vai prestar contas diante de Deus, se não houver arrependimento. Deuteronômio 18, versículos de número 20 ao 22. Diz assim: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, no Antigo Testamento funcionava assim. Se a pessoa falasse algo no nome de Deus, dissesse que Deus tivesse falado e Deus não tinha falado nada, a pessoa falou aquilo por soberba, falou lá, por exemplo, para impor algo sobre a vida da pessoa, e aquilo não se cumprisse, não acontecesse, quem havia falado morria na hora. Por quê? Era a época o quê? Também uma pessoa fazia ali, falava mentira, falava engano, e ali ela já caía morta. Só que quando Jesus morreu na cruz, Jesus concedeu para nós o quê? A graça. Então, hoje a pessoa, se ela comete um erro assim, ela não tinha entendimento que deve ser haver reverência e respeito por Deus, que não deve se falar as coisas em vão em nome de Deus. É somente ela se arrepender, pedir perdão para Deus, se consertar diante do Senhor, e vai haver sobre a vida dela ali o perdão pelo arrependimento do seu pecado, do seu erro, da sua vida, da sua falta. Mas não deve ser usado por pessoa, né, profanar o nome de Deus, como a pastora mesmo falou. Não deve ser usado de forma que nenhuma. Não se deve fazer isso. Isso é uma falta de respeito às coisas de Deus. Amém, povo de Deus? Mas hoje a pessoa, se ela não teve entendimento, ela foi falando algo, né, disse algo, não era Deus que estava falando, ela tem que se arrepender de todo o coração, pedir perdão para Deus, sim, tá? Se arrepender, não mais fazer aquilo. E isso também nos faz a identificar que existem pessoas que talvez vão falar em nome de Deus, mas não é Deus falando, e vão ser usados com falsas o quê? Profecias, até com falsos ensinamentos, que estão totalmente fora da palavra de quem? De Deus. E como será essa prestação de contas, pastor, dessas pessoas?
se elas não se arrependerem, se elas não se consertarem, se elas não se arrependerem em vida, um dia elas se prestarão contas diante de Deus, no dia do juízo final. Cada um prestará conta de si. Amém, povo de Deus? Daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer, daquilo que não realizou, ou se disse algo em nome de Deus, em vão glória a Deus que estava falando, ensinando, dizendo. Amém? Então é para a gente entender. Então pode existir pessoas que falem em nome de Deus, mas são falsos profetas e usam de profecias mentirosas, de palavras mentirosas e enganadoras. E que nos faz discernir isso, pastor? A nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, a nossa vida de oração e o nosso entendimento da palavra e da verdade. Conhecer da palavra, conhecer da verdade, te faz discernir tudo isso. Diz assim: o nome de Deus é santo, é puro e perfeito. Podemos sim declarar o seu nome em nossas orações e nos nossos louvores, desde que tenhamos respeito pelo nome que pronunciamos. Pastor, então a gente pode declarar o nome de Deus nas pregações? Pode. A gente pode declarar o nome de Deus nos louvores? Pode. Desde que haja em nós o quê? Respeito pelas coisas de quem? De Deus. E aquilo não seja algo que em vão da boca o quê? Para fora. Porque senão não vai surtir efeito nenhum na nossa quê? Na nossa vida. Por isso que muitas pessoas talvez presenciam a morte espiritual porque elas brincam de servir a Deus, ou brincam de ser de Deus. Então brincam com as coisas de Deus. Amém, povo de Deus? E não deve ser assim. Deve haver um respeito e temor, né? Por nós, em nós, na nossa vida, né? Pelas coisas de Deus, pela pessoa de Deus, né? Pelo pronunciar o nome de Deus em nossa vida com Deus. Se a gente errou, falhou, desagradou a Deus, algo a gente percebeu, aquela atitude, aquele comportamento nosso não foi de acordo com a palavra, feriu, né? A palavra de Deus, a gente precisa se arrepender, se consertar, no seguinte: Deus vai nos oferecer perdão, arrependimento.